Olá, boa tarde, professoras, professores. Hoje é 1º de abril, né? E a gente tá aqui para anunciar os jogos, né, do mês de abril. Então, todos os meses nós colocamos no nosso site 3 jogos que vão ter 25% de desconto. E se o professor quiser, ele compra esses 3 jogos por mês, são jogos diferentes todos os meses, que no final de um ano ele vai ter a nossa coleção completa com 25% de desconto. Então, se você quiser comprar aos poucos, essa é uma maneira bem legal de você ter todos os jogos da Play to Learn. Até o momento nós temos 40 títulos, 40 jogos para que suas aulas sejam muito mais dinâmicas, que tenham muito mais a participação dos seus alunos. Logo, eu vou anunciar mais 2 jogos que vocês estavam pedindo há muito tempo e que consta lá da BNCC, bem básicos. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, como é que funciona? Não é uma assinatura, então você não precisa comprar todos os meses, mas se você quiser, em dezembro, ter todos os nossos jogos, que com certeza pelo menos serão 42, pelo menos 2 eu vou lançar daqui a uns 40 dias, um mês, então até o momento 40. E daí tem alguns meses que a gente vai colocar um pouquinho a mais, ao invés de colocarmos 3 para dar certo a conta, a gente vai colocar 4 jogos, tá bom? Essa promoção começou em janeiro, então se você dá uma olhada lá no nosso site, a partir de janeiro tá escrito jogos do mês de janeiro, então tem 3 jogos selecionados com 25% de desconto, tem de fevereiro, de março e hoje eu venho mostrar os jogos de abril para vocês, maravilhosos, que vão ser muito úteis. O que nós gostamos de fazer aqui na Play to Learn são jogos que vão ser úteis. E eu acredito muito, né? Eu que crio jogos, que não é só vocabulário. Então a gente pode ensinar vocabulário, mas pode também colocar o nosso aluno para falar, desenvolvendo a estrutura da língua. Vamos lá então? Eu vou mostrar os 3 jogos e depois eu vou falar um pouquinho, não vai ser uma live muito longa não. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos jogos. Então o primeiro deles é esse aqui, é o Food and Drink. Quando tem a caixa grande, é porque tem um tabuleiro. Então, o que tem nesse, o que vem na caixa? Vem um tabuleiro com perguntas, né, sobre comidas e bebidas e sobre o jogo da memória. Dá uma olhada. E tem as perguntas. Vou ler algumas perguntas para vocês saberem, por exemplo, como é que é, né? What 3 ingredients do you need to make your favorite dish? Então, ó, imagina uma aula com jogo, é uma aula muito mais gostosa, muito mais fácil de ser organizada. Você ensina o vocabulário para os seus alunos, eles brincam de jogo da memória. Brincar de jogo da memória é uma das maneiras mais fáceis e prazerosas de você aprender vocabulário. Porque as cartas estão espalhadas na mesa, você vai ter que olhar para as cartas várias vezes e essa é uma repetição gostosa. A gente aprende por repetição, só que essa repetição não precisa ser chata, ela pode ser gostosa. Deixa eu mostrar algum do vocabulário que tem aqui. Então vejam que tem chocolate cake, o que mais? Fried egg. E esse vocabulário aqui, como é que ele foi elaborado? Ele foi elaborado, tem comidas de almoço, comidas de jantar, lanches, café da tarde e também alguns itens de café da manhã. Então você ensinando esse vocabulário aqui de 24 palavras, você já está praticamente ensinando um menu completo para os seus alunos. Então, de vocabulário, o que o seu aluno vai aprender são 24 itens. E nos últimos anos, né, a gente trocou de designer e ele conseguiu, dentro do mesmo espaço, diminuir meio centímetro das cartas e conseguimos colocar 8 cartas a mais no jogo. Olha que maravilha! E eu vou mostrar quais são essas 8 cartas extra para vocês. Aqui está. Cheguei antes.
Peraí que tem uma que não tá aparecendo às 8. 1, 2, 3, 4... Tem às 8. Vamos lá? Olha só, então você vai ensinar 24 itens de comida e bebida. E depois você pode também... Lembra que eu falei no começo que a gente gosta de ensinar vocabulário? Com o jogo é muito mais prazeroso, é muito mais fácil, mas também ensinar a estrutura da língua. Então, se eu estou ensinando food and drink, eu posso também ensinar o simple present. Por exemplo, vou pegar aqui alguns... Do you, depois que eu ensinei o vocabulário, do you like chicken? Yes, I do. No, I don't. Quer dizer, eu só dou o prompt. Eu posso dar 3 cartas para cada aluno e peço que ele entreviste 3 colegas para descobrir se esses 3 colegas gostam ou não desses itens. E ele vai entrevistar. Então vejam só que ele vai ter que fazer perguntas significativas. E nós aprendemos muito mais se a gente faz esse tipo de perguntas. Perguntas que tenham significado, perguntas que têm um propósito. Então eu posso ensinar com food and drink, eu posso ensinar vocabulário, comida, bebida, frutas, algumas bebidas, né? Comida, bebida, frutas. Eu posso ensinar a estrutura da língua do simple present e eu também posso ensinar o meu aluno a fazer frases usando os advérbios de frequência. Por exemplo, você pode brincar uma vez de jogo da memória para que ele realmente aprenda, né, esse vocabulário, e você pode brincar uma outra vez e depois essas aqui são as 8 cartas a mais. Aí eu deixo essa carta viradinha para baixo e ele vai ter que, para realmente, se ele tirou um match ali, ele vai ter que realmente ver, por exemplo, e completar essa aqui. I sometimes eat pizza for dinner. Então, olha só, é uma maneira dele também praticar, aprender os advérbios de lugar. I never drink beer for breakfast. I always drink tea for breakfast. Então, tem os advérbios de frequência para você praticar. Então, é um jogo que você vai usar muito. Não só, eu tô dando uma sugestão, eu tô dando a sugestão de vocês ensinarem simple present, advérbio de frequência. Ah, mas eu tenho alunos avançados, ou eu tenho alunos que estão aprendendo present perfect. Dá para eu usar? Claro que dá. Have you ever eaten a mango? Have you ever eaten tomatoes? Então, a flexibilidade desse material é muito grande. Então, jogo do mês, o primeiro jogo que eu tô mostrando para vocês e dando algumas dicas, mostrando como é que ele pode ser usado, é o Food and Drink. Mas são 3 jogos. Vamos lá pro segundo. E também não esqueçam que tem o tabuleiro. O tabuleiro também é feito para que você desenvolva a fluência. Então vejam aqui, tô brincando de tabuleiro, caiu aqui, eu tenho que falar o nome dessa fruta, do item que tá aqui. Ou tem uma pergunta, vou ler mais uma pergunta, que é What dishes can you make with potato? Então o aluno tem que pensar, não são perguntas, são perguntas que visam, além de desenvolver a língua inglesa, também desenvolver a inteligência dos alunos. Então, o primeiro jogo do mês de abril, mostrar a caixinha deles, é o Food and Drink. O segundo material é um baralho de tempo verbal. Nós temos 9 baralhos de tempo verbal e o segundo é para praticar o Can Abilities. Esse material aqui é um baralho, gente. Então você pode colocar os seus alunos, por exemplo, em grupos de 6 e eles vão jogar como se fosse um baralho. Todos esses jogos de baralho, ele vem com Oi, Risa, ele vem com as instruções. Então, se você... Aqui, ó, tem as instruções, tem todas as cartas que tem aqui dentro e tem muitas maneiras de usar. Eu vivo destacando que quando você compra um baralho desse, você vai ter no mínimo 10 maneiras de usar. Se você tiver uma dúvida, dá uma olhada ali no feed do Instagram e você vai ver que de tempos em tempos eu publico quantas atividades dá para fazer com o baralho. Inclusive dá para fazer atividades
competitivas envolvendo a classe inteira, mas para jogar como se fosse um baralho, eu preciso ter um jogo para cada 6 alunos, para ficar legal, tá bom? Então, vejam o que é legal desse material aqui. O aluno aprende a montar as frases, ele aprende a ordem, aprende a fazer afirmativas, negativas, interrogativas, e depois ele pode também expandir o vocabulário dele, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar esse aqui, I can. Tem algumas que são mais simples, I can motivate people. Aqui já é para você desenvolver um pouquinho mais o vocabulário do seu aluno, né? Mas, ó, tem as cartas com a negativa, can't, e tem algumas cartas só com not. E o que mais que tem aqui? Ah, tem as mais simples. I can cook, certo? E daí você pode também ajudar o seu aluno a derivar. I can swim. Que outros verbos que você pode usar, né? Porque a gente começa, qual que é a nossa ideia quando você começa a usar esse material? Primeiro é você aprender a estrutura. I can, e eu vou ter que usar um verbo para dizer uma habilidade que eu faço. Depois que eu domino essa estrutura, aí eu posso expandir o meu vocabulário. I can cook, depois eu posso aprender can you cook? Eu também posso transformar isso em perguntas ou em negativas. I can't cook. Que bom, The Blessed. Que bom que você gostou. Então, esse baralho também está aqui no jogo do mês. Você compra os 3 jogos e comprando os 3 jogos é um kit pronto que você tem 25% de desconto. E o terceiro, né, eu tô fazendo uma live curtinha para mostrar para vocês quais são os jogos do mês. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, vão perguntando para mim. E o terceiro material, um material que eu gosto muito, que também dá para você fazer muitas atividades legais, que é esse jogo aqui, dos antônimos. Eu vou mostrar para você. A princípio, ele é um jogo da memória com antônimos. E claro que são palavras opostas, e daí a gente tem 48 palavras. Um vocabulário imenso. Mas, Márcia, vocabulário por vocabulário, meu aluno esquece. Primeiro que ele vai aprender através do jogo da memória. Se eu aprendo através do jogo da memória, a chance de eu esquecer diminui bastante, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que são algumas cartas aqui. Então, vejam que tem, olha só. Good e bad. Quais são, o que você pode fazer com esse material? Primeiro, jogo da memória. Depois que ele aprendeu o vocabulário, você pode colocá-los, você pode fazer também comparativo e superlativo. Primeiro comparativo, depois o superlativo. Você pode fazer um brainstorm. Você vai mostrando a carta para ele e pede para que ele diga qual seria o comparativo de thin, thinner. Narrow, narrower, young, younger. E vocês vão ver que, por exemplo, esse outro aqui, ó, lazy, lazier. Então, eu tenho todas as possibilidades. Nesse caso aqui, eu vou substituir o Y por I e colocar o ER. Heavy. Nesse caso aqui também, eu vou substituir o Y por I e colocar o ER. Daí tem também os adjetivos que eu vou colocar more difficult than. Tem os que eu vou colocar só R, small, smaller than. Então, eu já usei, tá? Atualmente eu não tô dando aula, mas quando eu tava dando aula na faculdade, na FATEC, da cidade de Itu, eu sou de Sorocaba, mas eu trabalhava ali em Itu, eu trabalhei esse tópico com os alunos e foi sensacional. Eles gostaram muito e aprenderam. E depois você vai, já que eles sabem, já aprenderam o vocabulário, você pode ir expandindo, né? Você pode expandir fazendo perguntas. E agora eu já vou dar um spoiler para vocês. Se você vai ensinar esse tópico de comparativos e superlativos, nós estamos preparando, daqui a uns 40 dias, vai estar já, nós vamos lançar um tabuleiro. E eu usei, no tabuleiro tem só perguntas. Eu fiz tabuleiro de comparativos e superlativos e modais.
tá bom? Porque era um pedido antigo dos professores. Então, nos tabuleiros de comparativos, superlativos e modais, chama Smart Trio o jogo. Você vai ter só perguntas. Por que eu fiz só perguntas? Porque além de ensinar comparativo e superlativo e também os modais, a minha ideia é que através das perguntas fica muito mais fácil para nós, professores e professoras, desenvolvermos a fluência dos nossos alunos. E um dos objetivos é esse, né, gente? Desenvolver a fluência, tá bom? Então, e também, da mesma forma que o Can, o jogo de baralho, né? Esse aqui, o jogo da memória, você vai poder usar de mais de 10 maneiras diferentes. Esse aqui eu acho que tem umas 15. Aí deixa eu mostrar as cartas extra. Eu era louca para ter essas cartas extra aqui, porque eu vi lá no site americano que tinha aquele jogo Popcorn Words. Eu tô sem o meu popcorn aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é que joga. E eu queria muito ter. E depois, quando esse design conseguiu encaixar essas cartas a mais, a gente conseguiu. Então, o que vem no jogo da memória dos antônimos? Vem 48 cartas para o seu aluno aprender o vocabulário, né? De 48 adjetivos. Vem, olha essa belezinha aqui. Vem 4 cartas com a palavra pop. Pra gente brincar do quê? Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o jogo Popcorn Words? Se você procurar, tem para vender na Amazon. Aí eu adaptei pra gente ter o Popcorn Words também. Como é que brinca? Já vou ensinar pra vocês que vocês vão ficar loucas pra ter o jogo. Eu não tô com o meu balde de pipocas. Você vai colocar as 48 cartas com os adjetivos no balde de pipocas. Pode ser no balde para ficar mais legal, né? No balde de pipocas, porque o nome é Popcorn Words. E vai colocar essas 4 cartas aqui com a palavra pop. Coloca ali. Aí tá passando o balde, né? Seus alunos podem estar reunidos em círculo. Tá passando o balde, passou o balde, eu peguei uma carta, peguei essa carta aqui, small. Aí você, professor, vai ter falado antes. Eu vou ter que falar só a forma do comparativo, smaller, small, smaller. Ou eu vou ter que fazer uma frase, Sorocaba is smaller than São Paulo. Ou uma frase só com small, Sorocaba is small. Você decide, tá bom? Porque a gente tem que, não é só pegar a carta, tem que ter um desafio para que a gente coloque a língua inglesa aí. Peguei a carta, fiz a frase, tudo certinho. Ponto pra mim, fiquei com a carta aqui comigo, tá bom? Fica aqui do meu ladinho. Passa o balde, outro colega pega a carta, faz a frase, vai passando. Passou o balde segunda vez pra mim, peguei outra carta. Difficult. Aí eu faço uma frase, meu professor pediu no comparativo. Math is more difficult than English. Tá correto? Ficou. Passou de novo, passando o balde pra mim pela terceira vez. Eu pego uma carta e peguei a palavra pop. Quando eu pego a palavra pop, eu tenho que pegar todas essas cartinhas que eu já tinha ganho e jogo de volta no balde. Eu perco tudo. Então, é legal que o aluno vai praticando a língua inglesa, ele tem que fazer suas frases, ele tem que ouvir as frases dos colegas, né? Porque quando a gente está praticando, a gente fica muito mais atento, porque se o colega cometer um erro, mais chances que eu tenho de ganhar. E aí, nesse caso aqui, tem essa tensão que eu não posso tirar a carta pop. Então, esse jogo da memória antônimos é um jogo que é antônimos, é um jogo da memória. Eu posso brincar de popcorn words, eu posso praticar comparativos e superlativos. É um jogo muito flexível, gente. Eu gosto de fazer com que o dinheiro de vocês renda. Quando vocês investem no jogo Play to Learn, pode ter certeza que vai render muitas possibilidades. E a outra coisa, então tem 4 cartas pop. O designer conseguiu colocar 8 cartas a mais. Então tem essas cartas aqui, ó. Consegue ver? Que vai ter, por exemplo, eu tô brincando de jogo da memória. Não são mais aqueles alunos tão iniciantes. Eu posso colocar essas 4 cartas assim, do lado. E cada vez que eu tiro uma carta, eu tenho que fazer uma frase que tá determinada aqui. Ó, eu tenho que fazer uma frase
no comparativo que seja afirmativa. Se eu tirar essa carta aqui, eu tenho que fazer uma frase no superlativo que seja afirmativa. Se eu tirar essa outra carta aqui, eu tenho que fazer uma pergunta no superlativo. E se eu tirar essa outra aqui, eu tenho que fazer uma pergunta no comparativo. Então vejam que é um jogo que eu contei aqui para vocês, no mínimo 5 possibilidades. Mas tem muitas outras possibilidades. Para quem conhece, para quem acompanha aqui os jogos da Play to Learn, sabe que a gente tem aqueles mata-moscas, né? Que nós adaptamos. Então você pode fazer o Fly Swatter, né? Você pode brincar com o Fly Swatter, você coloca por exemplo, eu coloco, deixa eu ver aqui, tô querendo achar a carta, peraí, que eu fiz uma baguncinha. Não tô aqui, ó, Young Old, achei os antônimos, tá bom? Young Old, eu deixo só esse aqui na mesa, virado para cima, todas as cartas com fundo vermelho e fico com a carta com fundo amarelo. Então eu vou falar Young, ele sabe que ele tem que encontrar o Old e ele tá com aquele mata-moscas na mão, ele tem que acertar, certo? Então também a gente dá para fazer exercícios de listening com esse material aqui. E muitas outras competições. Dá para fazer quiz. Os alunos simplesmente amam quando a gente traz quiz para eles, né? Então, eu posso simplesmente falar Young e nessa quiz ele vai ter que... lembra, essa é outra atividade. Quiz, eu gosto de usar aquele sino de repartição pública. Então, eu deixo o sino de repartição pública na mesa. Eu vou falar Young. Quem tocar o sino primeiro vai ter que falar Old. Certo? Então tem muitas possibilidades incríveis para você usar o nosso material e realmente engajar. A gente recebe, né, eu converso com muitos professores e uma reclamação bem comum é que os professores não estão conseguindo fazer com que os alunos realmente vão para a sala de aula com o intuito de aprender, né? E através dos jogos Play to Learn você consegue fazer com que tenha um envolvimento maior dos alunos. Porque o jogo coloca o aluno no centro da aprendizagem. Isso aqui, tudo que eu falei, o aluno ele tem que estar prestando muita atenção no que está acontecendo. Se ele não prestar atenção, ele simplesmente está fora da brincadeira, ele está fora da aula. Ao passo que, se eu simplesmente der algumas frases para ele completar, ele pode ficar alheio, que ele não vai ficar fora. Agora aqui, a minha sugestão é que a gente sempre faça grupos pequenos, né? Grupos de 5, 6 alunos. Então, todos vão estar mais engajados. Então, esse é um dos motivos que eu gosto de usar jogo na sala de aula. Porque são aulas completamente diferentes, dinâmicas. Os alunos não têm como ficar apáticos, porque o jogo envolve os alunos de uma certa forma que ele se vê meio que obrigado, não tem para onde fugir. Enquanto que, se eu der uma folha de exercícios, é muito fácil para ele fugir. Vocês concordam comigo? Concordam com essa posição de que é muito mais envolvente a gente usar o jogo? Então acho que era isso que eu queria dar esse recadinho para vocês. Se vocês sentirem falta de alguma atividade, se vocês tiverem alguma necessidade específica, Márcia, eu tô com problema para ensinar, eu adoro desafios, eu tô com problema para ensinar isso aqui para o meu aluno, você pode me ajudar? Manda um direct que eu vou ler e vou tentar te ajudar, certo? Então esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. Os jogos, né? A promoção do mês de abril já está disponível no site. Então, se você quiser comprar esses 3 jogos com 25% de desconto, corre para lá e aproveita a promoção. Tá bom? É isso, gente. Boa noite, ótima semana para vocês.